Então, continuando com as explicações do Rebbe Reshab, no segundo capítulo do 23º discurso. Então, ele está nos dizendo que para que as coisas tomem corpo, é necessário haver um encobrimento, e no momento que elas tomam corpo e têm consistência, por assim dizer, ou parecem ter consistência, então é necessário que haja, para tanto, o encobrimento da luz divina. Isso é o que produzem os chamados vasos ou recipientes, porque enquanto divindade está explícita, não há lugar, não só para atuação, não há lugar até para existência além de Deus. Está tudo nulificado, anulado diante dele. Então, para que possa surgir criaturas, ainda mais num campo físico, corpóreo, material, isso acontece, somente quando a luz divina, quando essa energia iluminada de Deus, ela é encoberta, oculta. A partir disso, a partir desse processo de encobrimento, de ocultação, daí pode ir surgindo Metziut, uma aparente existência própria, autônoma, Yesh, dando a impressão que existe algo mais, Yesh, tem algo aqui, Vegashmi, alguma coisa até física e palpável. O que a dua bechol inyan metziut nasce al-yedei hester. É sabido que todo conceito de existência, de surgimento de alguma existência além de Deus, tudo isso é derivado, é decorrente de encobrimento, de ocultação da divindade. O como está escrito logo no início da Torá, Bereshit bara Elokim. No princípio Deus criou. Mas na prática, aqui qual é o nome de Deus utilizado no Gênesis? Bereshit bara, no início criou Elokim. É utilizado o nome de Deus Elokim. Dechol inyan abriá bepoal al-yedei shem Elokim. Todo o conceito do Gênesis, durante toda a descrição do processo criativo nos 6 dias de criação, etc., no primeiro capítulo da Torá aparece apenas e tão somente o nome Elokim. O nome Elokim aparece lá diversas vezes. 32 vezes aparece o nome Elokim apenas. Sheim Midat Adin, é sabido pela Kabbalah que o nome Elokim está associado com juízo, com severidade. Inclusive na própria Torá os juízes também são chamados de Elokim. Mas quando isso se refere a Deus, o nome Elokim está associado com juízo, severidade, rigor. Por quê? Porque isso nos remete ao conceito do tzimtzum, tzimtzum maor behelemo, o rigor que impôs um encobrimento, uma condensação da luz divina, uma diminuição da revelação da luz divina e uma ocultação dessa luz. Foi isso que deu margem, foi isso que dá margem, isso que deu margem à criação do mundo, isso que dá margem à existência das criaturas na forma que elas são. Como assim está escrito no Teilim, nos Salmos, que chama Shumagen, Hashem Elokim. Já comentamos esse versículo que da mesma forma que existe o sol, a luz do sol, o sol brilha, mas por vezes se coloca um escudo, que esse escudo pode ser um escudo, pode ser uma cortina, pode ser uma cobertura que impede a passagem da luz do sol. Da mesma forma, na mesma proporção, funcionam também, por assim dizer, as revelações divinas ou a atuação divina presentes nos nomes Hashem, que é o tetragrama Yud-Kei Vav-Kei, e o nome Elokim. Seja que Shemesh, o Magen Havai Elokim, o nome Havai, o tetragrama, que é a fonte de luz divina revelada. A fonte de revelação divina está associada com o sol, é tomado como metáfora, exemplo do sol. Já o nome Elokim é como a cortina, como o bloqueio, aquilo que obscurece, aquilo que escurece, que não deixa passar a luz. Que isso seria como escudo que funciona como persiana que encobre sobre a luz do sol. E se não fosse esse escudo, essas camadas que existem em torno do sol, nós nem poderíamos, a gente iria se queimar de tanto calor, ou a luz seria tão forte e intensa que em vez de nos beneficiar, ao contrário, iria nos ofuscar, iria nos fazer perder a visão. Então, na verdade, essas camadas são camadas protetoras, são necessárias, é necessário ocultar e obscurecer
a força da intensidade dessa luz para que nós possamos usufruir dela, possamos aproveitar dela também. Por isso, assim se fala, esse é o papel do nome Elohim, que ele encobre, diminui, condensa a revelação da luz divina proveniente do nome Havaiá do tetragrama. Porque, caso contrário, nós não teríamos a possibilidade de recebê-la, de captá-la. Seria demasiado para nós, seria muitas luzes em poucos vasos que causariam estrago. O mesmo acontece, portanto, também com esse seria o papel, essa seria a função do nome Elohim, que encobre e oculta sobre a essência da luz originária do nome Havaiá do tetragrama, que dá existência a toda a criação. Isso é interessante, que ele nos fala, a origem de toda a criação é do nome Havaiá, da energia divina contida no tetragrama. Inclusive se fala que a palavra Havaiá, seja o nome Havaiá do tetragrama, também vem da raiz hebraica de lehavot, que significa não só criar, mas dar existência. Mas na prática, na Torá, o que nós encontramos na descrição do Gênesis? Encontramos o nome Elohim, não o nome Havaiá. Por quê? Porque se essa revelação viesse direto do nome do tetragrama, ela seria muito intensa e o universo, o mundo não poderia surgir da forma que surgiu, como aparentemente seres e criaturas independentes, autônomas, etc. Como Deus queria seres e criaturas, inclusive físicas, materiais, palpáveis, não apenas anuladas a Deus. Por exemplo, existem anjos chamados de serafins, que eles se autoconsomem, eles se queimam pela ânsia de se incorporar dentro da divindade. Mas aqui no plano terrestre, Deus queria criaturas estruturadas, sólidas, com aparente independência, não anuladas a Deus. Isso só é possível através do encobrimento do nome Elohim. O motivo disso é, ele nos fala de Kasher Haor Meir Begilui, quando a luz brilha de forma muito intensa e revelada, As Enshum Metziut. Se fala, quando a luz divina está presente, não há espaço, por assim dizer, para nenhuma criatura, para mais nada. Quando a revelação divina é intensa e explícita, não há nada mais do que Deus. Adraba, pelo contrário. Gilui Haor Poel Bitul Metziut Ve'Hedero. Pelo contrário, se diz que essa luz, ela elimina qualquer outra coisa. Na verdade, nós somos frutos da escuridão. Nós só atuamos e só existimos pela escuridão. No momento que é lançada a luz, quando há uma revelação de luz, essa luz divina ela dissipa a escuridão e, na verdade, ela causa e provoca uma anulação completa de toda a existência, fazendo ela até deixar de existir, ou seja, traz à tona aquilo que é a verdadeira realidade, a verdade absoluta única, que é Deus e divindade, que é a única existência absoluta, é apenas e tão somente Deus. Quando essa luz está evidente e revelada, não há espaço para criaturas, ou mesmo que houvessem criaturas, quando há uma revelação muito intensa, essas criaturas se nulificam, se anulam por total, por completo. É somente através do encobrimento e ocultação da luz divina, da revelação da luz divina, que nasce Bechinat Metziut, que se surge a possibilidade de aparecerem criaturas, de surgirem criaturas, existências à parte, teoricamente ou supostamente. E quanto maior for o encobrimento, a ocultação, nasce Yoter Bechinat Metziut Yeshut, mas se dá vazão e possibilidade das criaturas se autoconsiderarem, se considerarem autossuficientes, às vezes até prepotentes também, mas se dá a possibilidade de metziut, de haver aparentemente uma existência própria, ou yeshut, de haver algo, existe algo, uma aparente existência autônoma. Isso é derivado do encobrimento, e do encobrimento maior. וזהו שהחסד כמו שנמשך בעולמות ביאה, הנה בכל עולם שלמטה, נעשה בבחינת מציאות יותר. Por esse motivo, por essa razão, aquilo que é proveniente de chesed, do atributo de bondade, é diferente como ele está em Atzilut, na emanação, como está em relação a como está na criação, a formação, mas cada vez que ele desce,
mas chega para um nível inferior nos mundos da criação, formação e ação. Em cada mundo adicional ou abaixo, inferior, ele se torna, por assim dizer, mais palpável, se torna mais metziut. Aparentemente, ele se desvincula mais da divindade. Deixa de aparentar, deixa de ser parte do Criador, aparentando ser ou se caracterizando mais como criatura. No início, ele se reveste nas embalagens, nas vestimentas de Briá, do campo da criação. Porque enquanto as coisas se encontram no mundo de Atzilut, emanação, lá tudo é criador, não existe nenhum tipo de criatura. Lá tudo é apenas ainda divindade, uma emanação da divindade. Primeiro vestígio de criação de algum tipo de criatura, muito ainda num plano muito espiritual elevado, começa a ocorrer no plano de Briá, no chamado mundo da criação, criação ex nihilo. Então, quando essa energia, quando essa luz é revestida pelas vestimentas, pelas embalagens do campo de Briá, lá começa a haver, primeiro Yesh, surge algo, criar algo do nada. Aqui já há algo, um algo muito delicado, muito refinado, muito elevado, muito abstrato, muito espiritual, mas já é algo. Em relação a Atzilut, já é uma criação, já é uma novidade, que não havia antes, já é uma criatura, além do Criador. Mas em relação àquilo que está abaixo de Briá, da criação, Hainu Berolama Yetzirah, nos planos posteriores da formação e da ação, Uruchani Adain, isso ainda é uma coisa muito abstrata, muito espiritual. E ainda precisa ser processada, diminuída, condensada, etc., limitada, para poder se materializar, tomar corpo, chegar mais embaixo. Então essa luz, para chegar em Yetzirah, no plano da formação, precisa ser mais limitada, mais condensada, e assim por diante. O baseio Vandi Uklashon Rabbeinu Nishmato Eden, ele nos diz que a partir dessa explicação podemos entender uma passagem do Tânia, do Reb Shneur Zalman, Beigeret HaKodesh Dibur Matchil Lavin Mashkatu Bepri Etz Chaim Sheuvah Leel, algo que ele já mencionou da quarta parte do Tânia, que ele mencionou acima, trazido dos escritos do Arizal, Shetzarich Liot Al Yedei Ma'avar Yetzirah V'Asiyah, que todo o fluxo da energia divina, para chegar aqui, obrigatoriamente ele precisa ter estágios de passagem, ele precisa passar para ser processado pelos campos de Yetzirah e Asiyah, pelo campo da formação, o chamado campo universo da ação, Anikra Gamken e Tlabshut. E nesse processamento, inclusive, há um revestimento, que eles são mais encobertos, recebem mais embalagens, etc., se revestindo daquilo que é mais próximo desses universos inferiores, dem bloqueio, porque se não houvesse esse processamento, aquela energia não seria atuante, não seria eficaz, não chegaria até o nosso mundo físico e material, porque originalmente ela é muito, extremamente elevada, espiritual, abstrata, e nada tem a ver com o plano material. Então, para isso poder tomar forma, tomar corpo, e poder atuar, poder chegar de forma tal que atue e impacte até o mundo físico, precisa então de todo esse tratamento, de ser condensada, de ser limitada, de ser diminuída, de ser encoberta, de ser ocultada, embalada e assim por diante. Em cada um desses níveis. Ou seja, para que as coisas cheguem até o nosso plano Tachlis, de forma física, material e palpável no nosso mundo terrestre, não é suficiente ainda obter e atrair a energia como ela se encontra no mundo de Briá, no mundo da criação, mesmo que lá já há criatura, mas como nós falamos, criação nesse mundo, os seres, criaturas ainda são extremamente elevados, extremamente abstratos, espirituais, desvinculados de qualquer vestígio de coisa que possa levar a matéria, ou se revestir de matéria. Por mais que o mundo de Briá, da criação, é considerado já uma existência à parte quando comparado ao mundo superior a ele, o mundo de Atzilut, o mundo da emanação, mas em relação ao abaixo ainda é uma coisa por demais elevada.
Avalegabei Yetzirah, em relação ao mundo abaixo dele, o mundo da formação, o Ruchani Adain, ainda ele é extremamente espiritual. וגם אם אור החסד של המציאות דבריאה יעבור בדרך מעבר 10 ספירות יצירה ועשייה, e mesmo que essa luz divina, mesmo que essa energia divina contida nessas luzes como se encontram no plano, no mundo da criação espiritual, mesmo que isso de passagem atravessasse as 10 sefirot, os 10 atributos dos mundos inferiores, da formação e da ação, isso ainda não basta, não é suficiente, não basta apenas passar por lá, atravessar. Para chegar, para a coisa chegar até nós de uma forma palpável e material, apenas essa passagem, passão, seja atravessar as 10 sefirot dos planos inferiores, não é suficiente. É necessário essa luz, essa energia se revestir, não só atravessar de passagem, mas, por assim dizer, demoradamente, não só demoradamente em tempo, mas de nível em nível, em cada um dos universos espirituais, e dentro de cada um deles, em cada uma das 10 sefirot, se revestir de cada uma delas, absorver das características dela, se limitar e se condensar de acordo com ela, tomar algo do invólucro da embalagem dela, e somente através desse revestimento específico, gradual, etc., em todos os kelim, em todos os recipientes e embalagens dos planos inferiores, no caso começando por Yetzirah, do mundo da formação, que esse envolvimento, esse revestimento, eles vão cada vez impactando, eles vão cada vez diminuindo, encobrindo e ocultando mais a luz da energia divina. Eles vão encobrindo e limitando aquela luz divina derivada do chesed, da bondade suprema. E somente através desse processo, desse processamento, aquilo vai tomando forma e vai tomando corpo, possibilitando que isso possa chegar até o plano inferior da maneira que nós queremos e necessitamos. E depois que ela passou por todo esse processo nas 10 sefirot, nos atributos do mundo espiritual da formação, ela desce mais e se reveste no mundo da ação espiritual, revestindo-se de todos os seus, nos atributos de todos os seus recipientes, e os chamados vasos e recipientes do campo de Asiá, da ação, eles encobrem e ocultam mais e muito mais do que no campo anterior da formação. E dessa forma aquele fluxo vai se tornando cada vez mais, por assim chamar, autônomo. Aparentemente ele vai tomando mais imagem, mais forma, mais corpo e se tornando um yesh, parecendo uma existência à parte. E esse é o processo, essa é a maneira de como trazer. Aqui existe uma dicotomia, uma separação imensa entre espiritual e matéria. Do espiritual, como a gente falou, nunca vai chegar o material. E mais ainda, do divino, da criatura para o Criador, uma diferença infinita e ilimitada. Então, como criar esse vínculo e como criar essa passagem, esse processo, então aqui ele está nos explicando como isso funciona. E entendendo como ocorre esse processo no plano de desencadeamento, no Shtalshalut, Seder Shtalshalut, na ordem de desencadeamento da energia divina, por intermédio, através dos 4 mundos e as suas respectivas 10 sefirot. A partir disso, nós podemos entender que o mesmo acontece e ocorre também. Por que isso tem que ocorrer também? Por que a influência de Deus para o mundo terrestre vem através dos astros? Passa pelos astros, por que eles são utilizados como emissários intermediários? Na verdade, isso ocorre para que esse fluxo, para que essa influência divina tome corpo, tome formato, possa se materializar de uma forma mais palpável. Por isso ela passa por eles, porque vindo diretamente de Deus é uma luz
intensa por demais, é divindade muito explícita, é revelação divina ofuscante, é uma luz muito forte e nós não podemos captar, então isso precisa ser embalado, camuflado, disfarçado, e é tão bem embalado que às vezes pode dar a impressão que vem do próprio sol, da própria lua, por isso eram cultuados por alguns idólatras, ou seja, para que influência divina possa chegar para nós de forma acessível como necessitamos, de forma física e palpável. Então, para isso é necessário que a influência divina, o fluxo divino se revista também, que aquilo que vem da bondade divina seja revestido e camuflado também nos astros, passe também por esse revestimento, por mais uma embalagem, mais uma fantasia ou mais uma camuflagem. Na verdade, cada um desses invólucros, cada uma dessas embalagens ou vestimentas encobre mais a luz divina, oculta mais a divindade. E quanto mais baixo, falando em termos espirituais, quanto mais baixo for essa revestimenta, ele também vai encobrir e ocultar mais ainda a energia divina. Por isso, justamente, quando essa energia se reveste nos astros, então, e apenas então, dessa forma, a influência superior, a influência divina pode chegar a nós de uma maneira palpável, de uma forma física, material, bem ocultada, bem disfarçada, bem próxima de nós. Porque enquanto o processo aqui estava vinculado somente ao campo da Ishtalshelut, do desencadeamento da energia divina pelos 4 mundos e as 10 Sefirot, tudo isso ainda é uma coisa muito superior, é uma coisa muito espiritual, muito abstrata. Enquanto a energia divina vai sendo encoberta e ocultada apenas pelos recipientes das Sefirot, os 10 atributos, ela ainda está muito presente e evidente a luz divina, que a Levushim Elyonim Gam Deolam Asiyah Ruchanit, as embalagens, os recipientes, as vestimentas supremas, mesmo do mundo mais inferior, do mundo da ação espiritual, mas eles ainda são espirituais. O Mimeile, portanto, eles ainda não encobrem e não ocultam tanto a luz espiritual, porque eles próprios também são espiritualidade. Então, através deles ainda não se permite que o fluxo divino se materialize, tome forma e corpo, podendo chegar a nós, liot shefa gashmi mamash, como uma fartura, uma benesse, uma abundância física, material, literalmente. Por isso é necessário mais um estágio no processo, além de passar por todos os 4 mundos e 10 sefirot, etc., pelos seus recipientes e revestimentas, além disso é necessário também o fluxo passar pelos astros, que já são astros, são criaturas físicas, materiais que se revestindo nos astros, que eles consistem, eles se compõem de por assim chamar, vestimentas invólucros que literalmente encobrem e ocultam sobre a luz divina, totalmente. Alaor, ou seja, que eles encobrem totalmente a luz divina, a revelação dessa luz divina, até que finalmente, através deles e apenas através disso, pode surgir e pode se dar origem a algo físico e material, literalmente. E todo esse processo, todos esses intermediários ou emissários, incluindo os próprios astros, todos eles existem, tudo isso atua somente para poder converter essa energia que era originalmente só espiritual, para trazer isso, para que isso se materialize de uma forma palpável para nós aqui. Mas a gente nunca deve perder de vista, nunca deve se esquecer que a influência em si, a origem de tudo, tudo na verdade vem de Deus, e na verdade todos esses emissários, o papel deles é só limitar, condensar, ocultar isso, para viabilizar o seu alcance, sua acessibilidade para nós. Mas a influência em si
E Mibchinat Chesed Elyon, ela é derivada da bondade suprema de Deus Canal, conforme mencionado acima. O Kmoshan Omrim, como a gente diz no Birkat Hamazon, na nossa reza de graças após a refeição, Azan et Haolam Kulo, nós agradecemos, reconhecemos e agradecemos a Deus, que Ele nutre, Ele alimenta o mundo inteiro, Betuvó, pela sua bondade, Bechen, com simpatia, Bechesed, com misericórdia, Beshorsho, Umibchinat, Hei Chassadim, Vehei Gvurot, Deatik, Moshinit Berle. E, na verdade, a origem no plano espiritual, no plano original de todas essas bênçãos de Sod, esse Chesed, dessa bondade divina, a origem anterior dela, ou seja, mesmo que ela venha no plano de Shtalshelut, de desencadeamento da energia divina nesses 4 mundos, ela é oriunda de Chesed, de Atzilut, da bondade do plano da emanação, mas numa fonte anterior, na sua primeira origem, primeira instância, isso está ligado com os 5 aspectos de bondade e também os 5 aspectos de severidade presentes em Atik Yomi, na Sefirah de Keter, como foi explicado anteriormente no discurso 18, capítulo 2. שמשם נמשך ונתחלק שפע החסד לכל אחד ואחד כדילה desse nível que é atraído e também dividido e partilhado o fluxo de bondade para cada criatura, para cada um, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, lefi ofen kabbalat malchuto yitbarach alav berosh Hashanah. Cada criatura, de acordo com a sua subordinação a Deus, o quanto mais ela assumiu e recebeu o jugo divino em Rosh Hashanah, de acordo com isso ela vai merecer uma cota maior, etc. O lefi ofen atshuvah shelo becharata mitit alavar Kabbalah mitita lehabá. A mesma coisa também nesse período até Yom Kippur, quanto maior for a sua tshuva, o seu retorno a Deus, com arrependimento sincero pelos erros, pecados cometidos no passado, e uma decisão resoluta, um assumir verdadeiro, genuíno pelo futuro, de não reincindir, de não fazer aquelas coisas ruins, e sim que uma Torah e mitzvot, e sim cumprir Torah e mitzvot, besur merava setov bepol mamash, em todos os seus aspectos, abstendo-se do mal e fazendo o bem, tudo isso na prática. Então tudo isso é julgado a partir de Rosh Hashanah. E isso é atraído em Yom Kippur, e no dia de Yom Kippur, culminando na Neilá, isso é depositado Bibchinat Malchut de Atzilut, na Sefirah, no atributo final do campo da emanação, no atributo de soberania de Atzilut. Depois, posteriormente, nós vimos que continua havendo um julgamento diário para ver como isso vai se materializar, tomar corpo. O Bechol Yom Nimshechet Ashpat HaChesed Mibchinat Malchut de Atzilut, a cada dia do ano, cada dia da nossa vida também, é atraída uma parte dessa cota oriunda de Chesed, da bondade no plano de Atzilut, ou seja, Chesed Mibchinat, cada dia atraído uma cota de Chesed, de bondade derivada do que se encontra depositado e reservado em Malchut de Atzilut, na soberania de Atzilut. O Mitlabesh Bilvushim de Bia, isso vai se revestindo nas vestimentas, nos invólucros, nos recipientes dos mundos inferiores, Briá e Yetzirah, Siá, criação, formação e ação. E isso corresponde, ou isso é proporcional ao Ofen Avodatot Filatot Bechol Yom, de como é o nosso serviço espiritual, como está sendo a nossa atuação no dia a dia, e também depende das nossas orações, da nossa reza a cada dia. Veiored HaChesed Elyon madrigal e madrigal, e essa bondade suprema vai descendendo de nível após nível dentro da ordem de desencadeamento da energia divina, Leitlabesh Bilvushim Tachtonim, vai se revestindo em cada um desses níveis dos recipientes presentes naquele nível espiritual, até que ela se reveste nas embalagens mais inferiores, nos invólucros, nas vestimentas mais inferiores, que através disso, desse revestimento inferior, esse fluxo, essa influência pode também se materializar mais, tomar corpo e poder servir para nós aqui nesse mundo físico material. Até que ela chegue e se reveste também
nas vestimentas dos astros, nos invólucros dos astros, ou seja, que a influência passa também pelos astros, e naquele momento, através disso, uma vez que os astros já são seres materiais, físicos, também criaturas desse universo, então o fluxo que passa por eles, quando passa por intermédio deles, naquele momento, aquilo acaba se convertendo e se tornando também uma bondade, uma benesse física, material, palpável, conforme necessitamos aqui nesse mundo terrestre, aqui e agora.